O silêncio do mundo exterior havia ficado para trás, sepultado do outro lado de uma fenda que nunca mais se abriria. Para os quase 50.000 sobreviventes dos Ovinetger, os primeiros dias no infraespaço foram preenchidos por um misto de absoluto maravilhamento e um medo silencioso, que rastejava pelas bordas daquela nova realidade. Não havia sol, não havia lua, e o céu não possuía as nuvens familiares do Planalto Central de Angola. Acima deles, o firmamento era uma abóbada de névoa purpúrea, iluminada pelo pulsar rítmico e azul espectral do meteoro que o salvara. O solo sob seus pés parecia terra batida à primeira vista, mas, sob a luz certa, revelava-se uma estrutura cristalina, morna, que vibrava em sintonia com os batimentos cardíacos de quem nela caminhava. Com o passar dos meses, o desespero da fuga deu lugar à necessidade brutal da sobrevivência. Sem os inimigos no encalço, os clãs começaram a se espalhar pela vastidão daquele lugar. O infraespaço era imenso, desafiando as leis da geografia humana. Montanhas de pedra negra erguiam-se como monumentos egípcios esquecidos, e rios de uma água densa e luminescente cortavam as planícies. Os clãs se dividiram. Alguns decidiram manter as velhas tradições nômades, caçando as criaturas exóticas de pele escamosa que habitavam as sombras das rochas. Outros tentaram cultivar as sementes trazidas do mundo antigo, descobrindo que a terra cristalina alterava o sabor e a forma de tudo o que nela brotava. Entre todos, houve um grupo que se isolou nas regiões mais profundas do infraespaço, próximo às colinas de pedra que circundavam o epicentro do impacto do meteoro. Era o clã dos Kumasankara, composto por pouco mais de 1.000 membros. Liderados por Caleb e guiados pela curiosidade implacável de Subira, este clã recusou-se a apenas sobreviver na penumbra. Eles queriam decifrar o novo mundo. Enquanto os outros clãs temiam a energia que emanava do metal negro do meteoro, os Kumasankara ergueram suas tendas ao redor de uma falha geológica onde a vegetação crescia de forma anômala, alimentada diretamente pelas pulsações da rocha espacial. Foi no terceiro ano da travessia que o destino daquele lugar mudou para sempre. Subira caminhava pelas encostas das colinas quando notou uma árvore de tronco retorcido, cujas folhas tinham a cor do cobre polido. De seus galhos, pendiam frutos perfeitamente esféricos, de uma cor azul escura tão profunda que parecia engolir a luz ao redor. Na língua antiga do clã, uma mistura de dialetos ancestrais, eles batizaram o fruto de Kuliinse. A tradução literal era simples, mas carregava um peso divino: conhece. O primeiro a consumir o fruto foi um jovem caçador que sofria de uma febre violenta que nenhum curandeiro conseguia estancar. Horas após mastigar a polpa prateada do Kuliinse, não apenas a febre desapareceu, mas algo extraordinário aconteceu em seus olhos. Suas pupilas dilataram-se permanentemente, refletindo pequenos pontos de luz, como se o próprio céu do infraespaço tivesse migrado para dentro de seu crânio. Quando o jovem falou, sua voz não tinha o tom de um caçador comum. Ele começou a descrever a estrutura molecular da água do rio, a geometria exata das montanhas e as correntes de energia invisíveis que sustentavam o teto do infraespaço. Ele sabia coisas que nunca ninguém lhe ensinara. Ele havia conhecido a verdade das coisas. Em poucos meses, todo o clã dos Kumasankara alimentou-se do Kuliinse. O efeito foi devastadoramente magnífico. A sabedoria floresceu entre eles como uma epidemia de genialidade. Mentes que antes se preocupavam apenas com a caça e a coleta começaram a projetar equações matemáticas complexas na areia cristalina. Em menos de uma década, o clã dos sábios ergueu uma civilização inacreditável no coração do isolamento. Usando o metal do meteoro e a resina das árvores de cobre, eles inventaram um sistema governamental impecável, baseado na lógica pura e na justiça coletiva. Desenvolveram tecnologias de iluminação que transformaram a noite eterna do infraespaço em um espetáculo de luzes douradas e criaram infraestruturas que desafiavam a gravidade, com aquedutos que flutuavam sobre as colinas. Os outros clãs olhavam para os Kumasankara com uma mistura de adoração e terror reverente. Os sábios tornaram-se os arquitetos e governantes daquele mundo, os guardiões do progresso. Caleb, agora um líder cujos conselhos pareciam prever o futuro, governava a partir de um palácio de vidro negro. Ao seu lado, Subira coordenava os estudos sobre as propriedades do cristal do meteoro. Eles haviam vencido a barbárie. Haviam criado o paraíso. No entanto, o infraespaço não dava nada de graça.
O preço da sabedoria dos deuses estava prestes a ser cobrado, e o cobrador não aceitaria desculpas. O suspense começou com pequenos sinais. O ancião Omar, que agora atuava como registrador oficial dos nascimentos e óbitos no Palácio de Vidro, começou a notar uma anomalia nos pergaminhos de pele. Nos últimos 5 anos, o clã dos Kumasankara não havia registrado um único choro de recém-nascido. No início, os sábios, imersos em suas construções e descobertas científicas, justificaram a ausência de gravidezes como um ciclo natural, um efeito temporário da transição de dieta ou do estresse intelectual. Mas o tempo continuou a correr, implacável, e os berços do clã dos sábios permaneceram vazios, acumulando a poeira azul daquele mundo. A preocupação transformou-se em pânico silencioso quando o curandeiro-chefe do clã, um homem chamado Ankh Simba, decidiu realizar uma investigação profunda. Ele passou meses analisando o sangue dos homens e das mulheres do clã dos sábios, comparando com amostras de sangue dos clãs nômades que se recusavam a comer o fruto. Os nômades estavam florescendo. Seus números haviam dobrado, em algumas tribos até quadruplicado. Seus acampamentos estavam cheios de crianças que corriam descalças pelo solo cristalino, rindo e perpetuando a linhagem do povo original. No clã dos sábios, contudo, o silêncio era absoluto. Foi em uma noite em que o meteoro pulsava com uma tonalidade vermelha alarmante que Ankh Simba convocou Caleb e Subira para as profundezas de seu laboratório subterrâneo. O ambiente cheirava a ervas queimadas e metal fundido. Sobre a mesa de pedra, 3 frutos de culiínce repousavam sob uma luz focalizada. O rosto do curandeiro estava pálido, desprovido de qualquer resquício daquela arrogância intelectual que os sábios costumavam ostentar. Caleb deu um passo à frente, sentindo um calafrio familiar na espinha, o mesmo medo que sentirá 50 anos antes na borda do desfiladeiro em Angola. Caleb perguntou o que as análises revelavam, exigindo a verdade de seu cientista. Ankh Simba olhou para as próprias mãos trêmulas antes de responder. Ele explicou que o fruto culiínce expandia a mente porque reconfigurava a energia vital do corpo, direcionando toda a força do espírito para as conexões cerebrais. Ele dava a sabedoria dos deuses, mas exigia um sacrifício de sangue. Subira, com a voz embargada, deu um passo à frente e perguntou qual era o sacrifício. O curandeiro olhou diretamente nos olhos dela e entregou a sentença de morte de seu povo. O fruto culiínce carregava uma maldição biológica. Ele secava a semente da vida. Nenhum homem daquele clã poderia mais gerar um filho, e nenhuma mulher poderia carregar uma vida em seu ventre. A genialidade os havia tornado estéreis. Para sempre. As palavras ecoaram nas paredes de pedra como um veredicto final. Subira cambaleou para trás, deixando-se cair nos braços de Caleb. O império que haviam construído, a tecnologia que desafiava o espaço, o sistema de governo perfeito, tudo aquilo pertencia a fantasmas que caminhavam. Eles estavam envelhecendo. Seus cabelos começavam a branquear e suas forças a murchar. Enquanto os outros clãs ignorantes continuavam a crescer e a herdar o futuro do infraespaço, o clã dos 1000 sábios estava condenado a assistir à sua própria extinção. Eles tinham todo o conhecimento do universo nas mãos, mas não tinham a quem deixá-lo. O fim dos Kumasankara havia começado, não por lanças inimigas, mas pelo sabor amargo da fruta que os fizera reis.